E aí galera que acompanha meu canal, queria fazer um vídeo rapidinho aqui para falar com vocês um assunto que tem tirado um pouco meu sono e tem feito refletir bastante a respeito de algumas coisas. Tô olhando pro lado aqui porque tem um bloquinho de notas ali que eu anotei algumas coisas e de vez em quando eu quero poder olhar ali para não sair tanto do foco. Mas enfim, se você curtir esse vídeo aqui, se inscreve no canal e deixa teu like aí. Eu nunca peço isso e faz uma diferença danada. Mas enfim, gurizada. Não sei se tu já se pegou pensando assim, pô, será que eu vou ter sucesso na vida? Será que eu vou dar certo na vida? Será que vou alcançar as coisas que eu almejo, que eu quero? E às vezes eu fico me perguntando algumas coisas a respeito disso, né? Claro que se eu olhar para trás, eu vejo que eu já conquistei muitas coisas que eu queria e que a realidade que eu tô vivendo hoje é uma realidade que eu já imaginei. Então, com certeza, eu cheguei num patamar onde eu já imaginei um dia, né? E agora eu quero subir, quero ir para um degrau acima. E é uma é bem complicado assim. Eu não sei até que ponto é interessante essa ambição, né? Até que ponto isso é bom, é benéfico, né? Mas desde de criança eu nunca tive uma ambição grande. Eu lembro que até os meus, sei lá, 16, 17 anos ali, eu ficava em casa o dia inteiro jogando videogame e tal. Não pensava muito a respeito de futuro, enquanto alguns familiares meus estavam estudando e consequentemente, né, chegaram em lugares muito bons. E eu lembro que até essa idade eu só existia, só ficava ali de boa jogando com meus amigos, mundo virtual. Pelo fato de ter acontecido algumas coisas comigo na adolescência, então eu acabei entrando nesse mundo aí um pouco mais da internet e fiquei ali durante muitos anos, né? Porém, depois de um tempo, as coisas elas vão mudando e tal. E eu comecei a ter uma ambição um pouco maior, uma ambição de conquistar algumas coisas. Isso começou quando eu servi ao quartel. Aí eu comecei a conviver com pessoas de uma realidade diferente, pessoas que tinham pensamentos diferentes e que tinham, né, essa cabeça de querer conquistar algo e tal. E aquilo ali foi me dando um combustível, né? Até que eu comecei a perceber que se eu ficasse no quartel, eu não conseguiria alcançar aquelas coisas que eu queria, né? Alguns padrões de vida que eu sempre quis. E então eu resolvi pedir baixa, né? E fui trabalhar. Claro que essa mentalidade ela não vem da noite pro dia e não tem como a gente colocar uma mentalidade ambiciosa em ninguém, cara. É uma coisa que eu aprendi com a vida, mesmo sendo novo, que se a pessoa não tem a ambição própria, se ela não tem o desejo e se ela não quer aquilo lá, não tem como um coach chegar ou qualquer pessoa falar qualquer coisa, sabe? Porque isso com certeza vai soar como se fosse uma arrogância e a pessoa não vai nem te ouvir, né? Mas é muito interessante, cara, eu poder olhar pra trás e ver como as coisas elas vão evoluindo, né? Eu lembro que na época, quando eu tava no meio militar ainda, eu ficava pensando, mano, deve ser muito legal o cara ser sargento aí, ganhar seus 5, 6 mil reais. E nossa, o dia que eu chegar nesse padrão vai ser muito legal e tal, vai ser diferente. E depois, assim que a gente começa a alcançar esses padrões, a gente vê que não difere tanto, né? Claro que tu tem uma qualidade de vida melhor, tu começa a viver coisas que a maioria das pessoas não vive, né? Mas tu vê que aquilo ainda não é o suficiente, né? E aí eu comecei a almejar algumas coisas a mais. Eu comecei a pensar, nossa, imagina um oficial então, sei lá, que ganha seus 10, 12 mil reais ali. Eu ficava pensando, cara, o dia que eu chegar nesse patamar, as coisas vão mudar e tal. E a gente chega nesse lugar e a gente vê que
realmente as coisas elas começam a ser um pouco mais confortáveis, um pouco mais cômodas, mas ainda não é aquele patamar que a gente almeja, né? E como eu faço muito serviço em condomínios de alto padrão aqui na minha cidade, casas de um valor bem grande, um valor estratosférico até. Aí eu comecei a ver, cara, que para viver essa realidade diferente mesmo, né? A pessoa tem que fazer muito dinheiro, cara, porque não é fácil assim a pessoa conquistar essas coisas que eu digo de um padrão mais elevado, sabe? E às vezes essas coisas elas vêm assim sobre a gente, sobre algumas pessoas que eu convivo, né? E converso a respeito disso e fico pensando, cara, será que algum dia a gente vai chegar lá? Será que algum dia a gente vai chegar nesse patamar, né? E sinceramente, assim, é uma vida bem louca, assim, o cara pensar a respeito disso e começar a pensar fora da caixa para conseguir acessar esses lugares aí, porque não é uma coisa fácil, né? E eu queria até ver com vocês aí, se alguém assistiu esse vídeo até aqui, que eu queria trazer o meu canal para um conteúdo mais nesse sentido, né? Talvez um desenvolvimento pessoal, não sei se seja isso, mas compartilhar com vocês aí alguns anseios e algumas coisas que muitas vezes a gente fica pensando e tal, e começa a pensar e começa a refletir a respeito disso, né? E se tiver mais alguém olhando até aqui, deixa um like ou comenta aí se tu já passou por alguma coisa nesse sentido, né? De ter uma ambição um pouco grande, talvez, nada exacerbado, nada fora da curva ou ilícito, né? Mas uma ambição assim que talvez nem todas as pessoas tenham, né? Se tiver alguém até aqui, deixa um comentário aí e tamo junto.